Como você já ouviu hoje aqui na CBN, a Polícia Federal retoma nesta semana os depoimentos do inquérito originado pela Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades em operações financeiras e na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. A repórter Gabriela Echenique nos contou que a expectativa é que as informações prestadas pelos depoentes sejam decisivas para definir os próximos passos da apuração e se ela vai continuar no âmbito do Supremo. Sobre os rumos dessa investigação, inclusive a relatoria do ministro Dias Toffoli, Nadédia Calada e eu vamos conversar agora com Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Professor, bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia, Cássia, bom dia, Nadédia, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Bom dia. Professor, ainda se justifica a permanência desse caso no Supremo Tribunal Federal? De certo que não, na minha forma de entender, jamais deveria ter chegado ao Supremo Tribunal Federal e eu explico por quê. Tínhamos, inicialmente, uma manifestação do próprio Banco Central do Brasil lá atrás, quando o banco verificou a possibilidade de comportamentos ilícitos por Nós tivemos aqui um pequeno parte da corte. gestão. Eu vou Fraude. pedir, professor, só para o senhor retomar o ponto. O senhor, quando a gente teve o corte, o senhor estava falando da apuração de eventuais comportamentos ilícitos. Exatamente, Cássia, se me ouve novamente. Então, o Banco Central do Brasil, lá atrás, verificando possíveis comportamentos ilícitos por parte da gestão do Banco Master, comunicou à Polícia Federal. Por que a Polícia Federal? Porque é a Polícia Civil de Investigação, é a Polícia de Apuração de Delitos no âmbito da União Federal, toda vez que há crimes que prejudicam a União Federal ou crimes contra o sistema nacional praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da própria União Federal. E a polícia deu início à investigação e como alguns atos dependem de ordens judiciais, de chancelas judiciais, a polícia ela investiga até onde ela pode, mas alguns atos dependem de determinações judiciais, como prisões preventivas, prisões temporárias, ordens de busca e apreensão de documentos. Então, o órgão de supervisão desses trabalhos é a Vara Federal de primeira instância. E assim foi, o juiz federal estava fazendo essa supervisão das investigações em relação a dados. E, num dado momento, apareceu a possibilidade de envolvimento de um deputado federal. E, como nós sabemos, os deputados federais têm prerrogativa de foro do Supremo Tribunal Federal e, por isso, a matéria foi remetida ao Supremo Tribunal. Mas logo se verificou que esse contrato que o deputado federal tinha com o Banco Master não tinha relação nenhuma com o objeto da investigação. Então, desde o começo, a matéria deveria ter voltado à Vara Federal. Eu estimo que agora o Supremo Tribunal Federal, diante da crise de desconfiança que se instalou, ele verifique que não há motivo para que a supervisão de todas essas investigações fique por conta do Supremo Tribunal e que a matéria seja restituída à primeira instância da Justiça Federal. É o mínimo que se espera, Cássia. É curioso que o que mais vem se discutindo é a possibilidade de mudar a relatoria do inquérito no Supremo e não a devolução do inquérito à Justiça Federal. Dado o andamento das oitivas, inclusive, no Supremo, quais seriam as consequências de uma eventual devolução? É verdade, Nadédia, é possível sim que isso aconteça, porque como o ministro Dias Toffoli, ele tomou decisões que foram consideradas decisões, digamos assim, de um roteiro um pouco claudicante, foram e vieram, tomou decisão num sentido, depois voltou atrás e no outro. E como houve certas preocupações em torno da proximidade do ministro com algumas pessoas envolvidas no caso, houve-se por bem cogitar na distribuição da relatoria dentro do Supremo Tribunal Federal. O que eu devo dizer? A não se considerar o que me parece o correto,
a instituição dessa autoridade de supervisão das investigações, a primeira instância da Justiça Federal, e dentro do Supremo Tribunal Federal se faça uma redistribuição da relatoria. Acho que seria tanto melhor. Mas, de longe, o ideal, Nadédia, o certo seria mesmo que se respeitasse a competência da Justiça Federal de primeira instância, eu repito, porque o dito deputado federal e o dito contrato por ele celebrado com o Banco Master não guarda a mais remota relação com o objeto do que é investigado pela Justiça Federal, pela Polícia Federal, perdão, de maneira que nada justifica que se mantenha a autoridade do Supremo Tribunal Federal neste momento. Professor, considerando essa situação, mais especificamente em relação às condutas do ministro Dias Toffoli, como o senhor mencionou, uma postura bastante claudicante, indo e voltando em algumas decisões, chegou a estipular que houvesse ali uma acariação, depois a história da acariação foi deixada de lado, todo um sigilo em relação a esse processo. Depois houve algumas denúncias de que poderia haver ali um conflito de interesse em relação a essa investigação. Pensando em todo esse cenário, queria que o senhor nos ajudasse a entender as diferenças entre suspeição e impedimento e se alguma destas questões poderia ser aplicada nesse caso em relação ao ministro Dias Toffoli. O impedimento, a hipótese prevista na legislação, como também a suspeição, mas o impedimento ele é taxativo. As hipóteses estão diretamente estabelecidas na lei processual e elas são, portanto, alheias a qualquer juízo de ponderação por parte do próprio magistrado. O que eu quero dizer? Se o magistrado tem um irmão, por exemplo, que é uma parte na causa a ele submetida, a esposa, ora, ele está impedido, não há sequer o que discutir. São causas fixas determinadas pela própria legislação. Na suspeição, não. Há, portanto, relações que são relações que devem ser avaliadas para que o próprio magistrado diga se ele está ou não à vontade para julgar, ou até para que o próprio tribunal diga se aquele magistrado estaria ou não suficientemente livre, independente, para exercer a função judiciária naquele caso. Então, toda vez que há, por exemplo, Cássia, relações de amizade, relações de proximidade, relações de convivência, discute-se se há ou não suspeição do magistrado. Repito, o próprio magistrado, verificando a ocorrência de uma relação que o coloca muito próximo do julgamento para que ele seja feito, ele pode se declarar suspeito ou o próprio tribunal ou qualquer instância acima, no caso do Supremo Tribunal Federal não há instância acima, é claro, pode considerá-lo suspeito. Foi, por exemplo, o que aconteceu lá atrás na Operação Lava Jato, que se instaurara na 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, recorda-te, entre 2014 e 2018, que anos mais tarde o Supremo Tribunal considerou que o juiz estava sob uma atmosfera de suspeição e decretou inválidos aqueles atos. E, portanto, no caso do ministro Dias Toffoli, embora eu não esteja aqui afirmando que haja uma possibilidade de suspeição real, mas como foi visto que ele, por exemplo, viajou numa aeronave em que um dos advogados de um dos diretores do Banco Master estava presente e como ele determinou um sigilo absoluto sobre o produto da investigação, mandou que se acautelassem certas provas dentro das instalações prediais do próprio Supremo Tribunal Federal, vinculou a atuação pericial na Polícia Federal a 4 peritos especificamente determinados por ele, tudo isso o colocou numa situação de desconforto dentro dessa supervisão das investigações exercida pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acredito, Cássia, para concluir, que numa situação dessa, para o bem do próprio juiz da causa, ou para o bem da própria corte, para o bem da imagem do próprio tribunal, é sempre recomendável
que se considere, portanto, a possibilidade de afastamento do magistrado. Isso faz bem à institucionalidade, de um modo geral. Quero agradecer a participação ao vivo conosco nesta manhã do Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, falando com a Nadédia Calado, comigo e também com os ouvintes da CBN. Muito obrigada, professor. Boa semana. Para você também, Cássia, Nadédia, para todos os ouvintes da CBN, um bom começo de semana, bom trabalho. Agora são 7h46.